Me escuta, me escuta. O Senhor revelou por meio da Bíblia. Agora entendemos, tudo é uma conspiração. As elites estão enviando informações para os nossos cérebros. Sim, e vão projetar um Jesus holográfico nos céus? Sim, e vai haver um falso arrebatamento, e os extraterrestres vão ser demônios que vão nos levar a convencer a todos de muitas coisas, mas tudo estava na Bíblia, tudo estava na Bíblia. Sério, acreditem em mim, vocês não acreditam em mim. Vou passar isso para vocês telepaticamente. Acreditem em mim. Desculpe, o número que você discou não está disponível. Amigos da Bíblia Livre, como vocês estão? Meu nome é Edgar Escobar, bem-vindos a este novo programa e hoje trazemos o pastor mais conspiracionista do mundo. Sim, senhores, todo o seu discurso não passa de uma velha teoria da conspiração, daquelas teorias que não tem nenhum tipo de evidência nem prova, e ele tenta sustentar essa teoria biblicamente. A primeira coisa que ele diz é que o inimigo vai imitar Cristo com tecnologia humana. O que você está prestes a ver não é um roteiro de um filme de ficção científica, nenhuma teoria da conspiração da internet. É a infraestrutura tecnológica que já está operando em nossas cabeças. Enquanto você está assistindo a este vídeo, neste momento, essa infraestrutura tecnológica já está funcionando e a elite global está prestes a ativar. Algo ainda pior que você precisa ver caso amanhã acorde, olhe para o céu e veja um evento que parece divino. Seu instinto vai te dizer para se ajoelhar. Por isso, quando isso acontecer, não se ajoelhe, não faça isso. Não se ajoelhe, nem mesmo olhe nos olhos dele, porque a Bíblia deixou um aviso milenar com precisão cirúrgica sobre esse evento e sobre esse momento exato, revelando que o inimigo imitaria a vinda de Cristo com tecnologia humana. Mas Mateus 24, 23 a 24, nos diz claramente que haverá falsos cristos e falsos profetas. Mas em nenhuma parte do texto está falando de tecnologia, nem de coisas holográficas no céu ou coisas do tipo. No entanto, ele tenta usar o método do medo, porque é isso que os conspiracionistas usam. O medo. Eles conquistam seguidores pelo medo. O medo faz as pessoas acreditarem cegamente em tudo o que dizem. Ele repete durante o discurso: talvez você não me entenda. Se já não entendeu, não vai entender. O que mais posso dizer? Está muito claro, evidente, certo? Ele reforça para que as pessoas digam: não. Bem, se ele acha que qualquer um pode entender isso, e eu não estou entendendo, então deve ser verdade. Ou seja, sim, ele tem razão. Devo ter medo porque as elites estão fazendo alguma coisa tecnológica para nos convencer da mentira? Pois é isso que ele diz sobre o projeto Blue Beam. Ouça quando esse projeto for ativado muito bem. Esse é o projeto que venho mencionando aos poucos, que eles chamam de Blue Beam. O raio azul. É assim que esse projeto é chamado. E a partir deste segundo, desde este momento, você vai entender as 4 fases do plano geopolítico e espiritual e deste projeto Blue Beam, que vai realmente vai te pressionar, porque a Bíblia já avisou. Calma. Calma. O projeto Blue Beam é uma velha teoria da conspiração com mais de 35 anos de existência, essa teoria da conspiração que afirma que as elites vão usar hologramas e vão fazer toda uma encenação da segunda vinda de Cristo. Bem, para enganar os escolhidos, não é? Essa é basicamente a ideia, e dentro disso há 4 partes que compõem essa teoria do projeto Blue Beam, e ele explica cada uma delas. O que mostra que, evidentemente, ele leu o folheto, leu o livro e as reedições do livro que tratam desse tipo de assunto. E o que ele fez foi pegar toda a teoria do projeto Blue Beam, pegar a Bíblia e forçar a Bíblia em cada uma dessas partes da teoria do projeto Blue Beam.
Vamos ouvir a primeira parte que ele explica e nos mostra de alguma forma como a Bíblia se encaixa no que é comumente chamado por esses conspiracionistas. Projeto HARP, mas a fase 1 é o projeto HARP, A-A-A-R-P. O projeto que provoca ou que causa os terremotos. O primeiro passo não vem do céu, não vem do céu, vem das profundezas da terra. É que, segundo ele, fez uma grande pesquisa sobre o assunto. Porque o que estou prestes a dizer será algo contundente, que venho preparando passo a passo, até reunir todas as evidências completas, para te mostrar tudo neste vídeo. Neste vídeo eu vou te falar sobre as 4 fases. Venho estudando isso, investigando se é verdade, investigando talvez se é uma teoria, ou se é uma realidade, ou se é uma doutrina, analisando os textos bíblicos, se fazem sentido, se estão no contexto preciso. E depois de ter feito a análise, aqui eu te trago tudo neste vídeo, não em outro, neste vídeo. Não, impressionante a metodologia de pesquisa, né? Vai no Google e pesquise. Vá para a internet e lá estão todas as respostas. Claro, porque a internet sempre diz a verdade, né? A internet está cheia de respostas. Ai, meu Deus, o que faríamos sem as verdades absolutas que a internet nos dá? Mas, tudo bem, o caso do projeto HARP é que basicamente é um projeto que existe. Ou seja, não estão mentindo. O projeto HARP existe, irmão. Sim, mas não é exatamente o que eles dizem. É que essas teorias da conspiração pegam meias verdades, transformam e dizem, nos venderam isso. Mas na verdade é outra coisa, sabe? É isso que eles estão tentando fazer. Essas teorias da conspiração pegam meias verdades, transformam e dizem, nos venderam isso, mas na verdade é outra coisa. É isso que eles estão fazendo o tempo todo. Não duvidamos que existam conspirações, não duvidamos que os governos mintam para a gente, de jeito nenhum. Mas levar isso ao extremo como esse pessoal faz, aí já é outro nível. Seriam necessárias muitas evidências e muitas... O projeto HARP, o que tentam dizer é que ele tenta causar uma série de terremotos ao redor do mundo para que possamos encontrar coisas arqueológicas. E ele diz, inclusive, que os terremotos em Venezuela são para encontrar coisas arqueológicas. Ah, depois desse vídeo, nesse vídeo, encontraremos coisas arqueológicas que vão mudar a história. Que tipo de coisas arqueológicas poderíamos encontrar na Venezuela que mudariam a história? Não duvido que haja grandes coisas arqueológicas na Venezuela, mas que tem a ver com o cristianismo ou com toda a história da humanidade, não sei, um terremoto por lá, na Terra Santa, ou algo assim, né? Digo eu, penso eu. Não sei, mas segundo ele, grandes descobertas serão feitas na Venezuela porque as frequências de injeção eletromagnética vão causar esses terremotos. E Donald Trump ele sabe disso, por isso ele reuniu os pastores para dizer a eles não. Afirmou que eram extraterrestres e lhes mostrou provas de extraterrestres. Uma série de coisas que evidentemente são puras mentiras, invenções. Se você não viu nosso vídeo provando que a suposta reunião entre pastores e Donald Trump é mentira, confira aqui. Mas o que ele diz que vão encontrar é o corpo de Jesus. Para não dizer decrépito, reuniu os pastores lá no Pentágono. Reuniu os pastores para quê? Para revelar arquivos relacionados a extraterrestres. Esse é o projeto Blue Beam. Esse é o projeto Blue Beam. E essa é a primeira fase. Mas a primeira fase está relacionada a tirar da terra descobertas arqueológicas ligadas à religião. O mais provável é que encontrem o corpo de Jesus. Obviamente isso é falso. Isso é muito desconcertante. Mas o filme vai ser interessante. E o argumento dele é um filme de Antônio Banderas. E ele baseia tudo isso em Lucas capítulo 21, versículo 11. E haverá grandes terremotos, e em vários lugares fome, pestes, e haverá terror e grandes sinais no céu. Percebe, irmão? Grandes sinais no céu, terremotos. Aí está o projeto HARPA. O texto diz o que vai acontecer, mas o texto não diz como vai acontecer ou o que vai provocar os terremotos de forma alguma. Na verdade, o que a Bíblia nos diz é que os terremotos ou qualquer tipo de desastre que ocorre na natureza é permitido e produzido por Deus. Nada foge das mãos de Deus. Dizer que o homem é capaz de, com um projeto tecnológico, mover as placas tectônicas é ser bastante ingênuo, na verdade. E é que no contexto de Mateus 24 e em Marcos 13, especificamente no versículo 8, afirma que tudo isso é apenas o início das dores.
Que tudo isso, então, faz parte da história da humanidade caída. Sempre haverá terremotos, sempre haverá desastres, sempre, e nem sempre existiu o projeto GRP. E é que o projeto HARPA existe e existe no Alasca. Significa Programa de Pesquisa de Aurora Ativa, de alta frequência. E é um projeto científico que tenta investigar a ionosfera. Agora, o que a ionosfera tem a ver com os terremotos? Não sabemos. E aqui, ao redor desse grande projeto e de uma quantidade de antenas que colocaram lá no Alasca, surgiram várias teorias da conspiração que deram origem a diferentes livros que entre eles se contradizem, porque no final das contas não não há evidências do que dizem, apesar de jurarem e tentarem convencer. O fato é que lucraram muito com a venda de livros sobre o tema. Isso sim, temos que ser honestos. Isso foi muito popular no final dos anos 80 e começo dos anos 90. E bom, hoje em dia, já, digamos, é uma dessas teorias da conspiração que está caindo no esquecimento. Mas esse senhor encontrou versículos bíblicos que comprovam isso. O fato de que Lucas diz que haverá terremotos e sinais nos céus. Não sei como isso comprova que é por causa do projeto HARP. Número 2, satélite Starlink. Sim, senhores, porque essas teorias vão se alimentando com o passar dos anos. E aqui ele já inclui Elon Musk e todo o projeto dos satélites Starlink. A fase 2, esta fase 2. Esta fase 2 realmente me fez pensar. Quer dizer, eu realmente não tinha ficado tão impactado assistindo. O quão assustadoras são as elites. Eu não tinha ficado tão impactado. Fiquei completamente chocado. Completamente chocado. A fase 2, a tela do céu. Os satélites Starlink. Starlink. Os satélites Starlink são uma realidade. Estou com a Bíblia para mostrar que não sou só um cientista. Definitivamente a Bíblia ele só tem na mão, não na cabeça. E sim, meu querido pastor, ou impostor, como eu diria. Evidentemente o senhor não é cientista, por isso não faz o menor sentido o senhor falar desse tipo de coisa. Eu também não sou cientista, não posso lhe dar explicações científicas, mas com o pouco conhecimento científico, lógico e racional que eu possa ter, posso identificar que isso não passa de uma absoluta exageração. Porque, entre outras coisas, o projeto Starlink nunca tentou, como o senhor afirma, oferecer internet grátis para todos. Sempre teve o objetivo de cobrar, e caro, por facilitar o acesso à internet. O céu vai se transformar em uma tela tridimensional, onde a camada de sódio da atmosfera servirá para refletir hologramas ópticos gigantescos. Mas segundo ele, tudo isso é para criar um holograma na camada de sódio da atmosfera. Segundo ele, cada pessoa no planeta verá sua divindade, certo? Quando projetarem isso no céu, na camada de sódio, nós vamos ver Jesus, os muçulmanos vão ver Maomé, os hindus vão ver que Brahma, Vishnu e Shiva, eu suponho, porque se forem ver as outras milhares de divindades que eles têm, não vai dar tempo na projeção, eu acho. E então, todas essas divindades se fundem em uma só divindade. Parece espetacular, mas não está na Bíblia, e é algo literalmente impossível. Ou seja, existe apenas aproximadamente 90 quilômetros dessa camada de sódio que está flutuando ali na atmosfera. É possível apontar um laser e fazer surgir uma luzinha como se a camada de sódio brilhasse. Isso pode ser feito. Sim. Que tecnologia seria necessária para projetar um suposto holograma? Além disso, o termo está sendo usado incorretamente. Não é possível, pois a densidade de sódio é muito baixa e o movimento dos átomos impede isso. As variações de concentração e a dispersão atmosférica impedem isso. A enorme distância que existe entre os satélites e essa camada de sódio é algo que ele não consegue entender. O ângulo diferente do observador. Seria impossível produzir uma imagem que não varie dependendo do ângulo em que seja observada por alguém. A visibilidade da luz do dia a dia, absolutamente impossível ver algo nos céus. Definitivamente, cientificamente, é algo absolutamente absurdo. E a isso ele inclui os WAPs. Para ele, os OVNIs são uma campanha de marketing para nos acostumar a olhar para o céu. Por isso, os filmes agora falam tanto de OVNIs como se antes não falassem de OVNIs. Mas possui base bíblica. Ouçam. Veja o que diz a Bíblia em Isaías 14, versículo 14. Veja, preste atenção.
Sobre as alturas das nuvens subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Quem está falando? Quem está falando? O versículo 4 nos responde: você dirá este provérbio contra o rei da Babilônia. Sim, está falando do rei da Babilônia. O orgulho do rei da Babilônia, certo? Não acredito que esse texto fale de Satanás, como ele sugere. Mesmo se fosse sobre Satanás, o texto não trata do futuro. Está falando de algo que ele tentou fazer no passado. Tomar o trono supostamente de Deus. Mas eu não posso projetar, de forma analítica e exegética, esse texto para um futuro onde ele tente se colocar acima da terra e assim ter o trono de Deus. Por que não? Isso é pura exegese. Isso é acrescentar ao texto algo que o texto não diz. Mas depois ele usa Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13, Apocalipse 13, 13, veja o que diz. Isso se torna mais sério. Abra a Bíblia. Também faz grandes sinais, e esses são os sinais. Esses são os sinais nos céus, essas são as projeções, esses são os espectros luminosos que vão se mover. A tecnologia já está fazendo isso. De tal maneira que até faz descer fogo do céu à terra diante dos homens. Já estão trabalhando nisso. O que você achava? Sim, grandes sinais. Esses são os sinais. O que será projetado no céu? São esses os grandes sinais? Não, o próprio texto está dizendo que os sinais são que cairá fogo do céu. É exatamente isso que o texto diz. Leia! Também faz grandes sinais, de tal maneira que até faz descer fogo do céu à terra diante dos homens. O sinal não é um holograma de mentiras no céu. O sinal é que cai fogo de verdade na terra. Esse é o sinal. Talvez o mais próximo seja o verso 14, que diz aos moradores da terra para fazerem uma imagem para a besta. Nada indica que seja uma imagem holográfica no céu. O texto não diz isso em nenhum momento. O mais provável é que se refira apenas a um ídolo. Porque na língua deles é assim que falam, não é? Inserir hologramas e tecnologias aqui é um anacronismo evidente, sem relação com a época ou a intenção original do texto. Número 3. A voz interna, a telepatia artificial e a tecnologia B2K. Isso é incrível, não diz nada. Vamos falar sobre a fase 3. A voz interna, a telepatia artificial e a tecnologia B2K. Ele usa isso. Há pessoas aqui que já ouviram vozes em suas cabeças, certo? É por isso eles estão falando diretamente na cabeça de vocês. Recomendo que procurem um médico, pois pode ser esquizofrenia. Além disso, durante sua explanação, ele diz que não vai mais acreditar nos profetas, pois eles ouvem uma voz interna, e provavelmente é essa voz que transmitem telepaticamente. Então ele prefere não acreditar mais nos profetas, embora diga que acredita no ministério profético e no dom profético, mas não vai mais acreditar neles. Ou seja, é como se Deus dissesse: ah, eu ainda estou falando por meio de profetas, e não percebi que eles estão falando telepaticamente com esse projeto tecnológico. Cometi um erro ao não considerar isso. Ou seja, é uma contradição meio absurda. Se Deus ainda tem profetas verdadeiros atualmente, que dão palavras, devo acreditar neles, certo? Caso contrário, por que Deus perderia tempo dando palavras aos profetas? O que você vai ouvir dentro da sua cabeça, dentro do seu próprio crânio, é a parte assustadora, a parte grave, a parte catastrófica. Por meio do uso de ondas de frequência extremamente baixa, como a ZLF e a tecnologia militar real, conhecida como Voice, B2K. Voz ao crânio. Há estudos científicos que comprovam ser possível transmitir certas coisas ao crânio, certas sensações e sons, mas não é telepaticamente. O método que se usa se chama termoelástico, ou seja, são vibrações que fazem basicamente o crânio vibrar e por isso certos sons podem ser ouvidos. E, bem, não se transmitem exatamente pelo ar, certo? Mas de outra forma. Mas não convencido com isso, ele usa argumentos bíblicos, nos quais você andou em outro tempo, seguindo a corrente. Essa corrente são correntes de frequência, correntes eletromagnéticas, o Wi-Fi, o Starlink, que é a internet gratuita, é a tecnologia 6G, que já será uma tecnologia com internet, com satélites. De acordo com o príncipe da potestade, aquele que tem o controle dos ares, aquele que transforma e altera atmosferas,
O espírito que agora opera nos filhos da desobediência, nas elites, o espírito que está operando em Elon Musk, em Donald Trump, até mesmo em Benjamin Netanyahu, Efésios 2:2. Este é o abuso linguístico mais evidente do vídeo. Totalmente. A palavra que aí traduzem como corrente é o grego aion, que significa era, idade, curso, certo? O que está dizendo não é que haverá correntes eletromagnéticas. Não podemos entender aí corrente como em espanhol, mas sim correntes deste mundo, ou seja, tendências conforme a este mundo, formas de pensar. Essa é a corrente deste mundo, não a corrente elétrica. Qualquer um percebe lendo o texto. Como podem acreditar nesse cara? Pelo amor de Deus! Isso é como ler que Jesus é o caminho e pensar que ele literalmente é a rodovia 45. Quando o texto fala do príncipe da potestade do ar, não está falando deste ar. Ou seja, dentro da cosmovisão deles, estão falando do mundo espiritual. Por isso, a palavra em grego é aer, que significa uma região inferior ao céu, certo? Uma região espiritual que obviamente tem contato conosco, mas não está falando de ondas eletromagnéticas, nem nada disso, está fazendo de novo um anacronismo, está colocando coisas do nosso tempo em um texto de mais de 2000 anos atrás. E continua argumentando. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, é ainda mais forte. Segunda. É mais forte. E não é de se admirar, não se surpreendam, ou seja, não digam, nossa, que coisa tremenda, vão falar comigo por voz ao crânio. Não é de se admirar. Não é de se admirar. Olha, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Quem não conhece essa tecnologia vai pensar que teve uma revelação divina. No contexto, ele não está falando de vozes, ele está falando de falsos mestres. Veja o que diz o versículo 13, porque estes são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam de apóstolos de Cristo. Ou seja, eles se maravilham não porque ouvem vozes em seu cérebro, eles se maravilham porque há falsos apóstolos. Isso é absurdo, isso é inacreditável, não é? E depois, quando fala sobre a luz, essa luz não tem um sentido físico, não está falando da luz como algo que se projeta no céu, ou da luz como algo que fala na nossa cabeça, está falando em um sentido moral, ético. É a maneira mais normal de interpretar esse texto, mas se ele vai acrescentar suas ideias, se ele quer encaixar toda a teoria da conspiração com a Bíblia, a força, de qualquer jeito, então qualquer coisa serve. Quarto ponto, as 3 armadilhas, invasão e o falso arrebatamento. Sim, Senhor, ele explica isso com clareza. Vamos olhar para a fase 4. As 3 armadilhas simultâneas, invasão e o falso arrebatamento. E ele fala que não pode falar de nova ordem mundial porque bloqueiam o vídeo dele, isso é pura mentira, tá? Ou seja, a nova ordem mundial é um conceito usado na sociologia para explicar novas formas de organização global. Isso tem coisas boas e coisas ruins, mais ruins do que boas, na verdade. Mas além disso, falar de uma nova ordem mundial como algo planejado pelas elites, quase como se escapasse do plano divino, é só para botar medo nas pessoas. Agora, ele fala de 3 coisas, de 3 simulações em massa. Primeiro, a falsa invasão extraterrestre, onde vão ter que unificar os exércitos e não sei o quê. Qual? Onde? Onde isso está na Bíblia? Tem só alguns versículos, certo? Porque ele tirou isso da teoria da conspiração, não das escrituras que não mencionam extraterrestres. Segundo ponto, o falso arrebatamento. Ouça o que ele fala sobre isso. O falso arrebatamento. E já falamos muito sobre o falso arrebatamento. Será encenado um evento de desaparecimento em massa. Não sei se já falaram para você sobre esse evento, sobre esse desaparecimento em massa que está por vir. Isso está chegando. Isso está chegando. Para quem? O resgate divino artificial para empurrar os crentes desavisados ao pânico, a confusão e a seguir diretrizes falsas. Ou seja, antes do verdadeiro arrebatamento, vai haver um arrebatamento falso? Sim. Haverá um arrebatamento falso? Sim. Vão haver vários arrebatamentos falsos? Sim. Mateus 24 diz isso. Onde Mateus 24 fala sobre o falso arrebatamento? Onde? Encontro algumas expressões entre o versículo 29 e o 31. Diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, mais adiante diz: enviará os seus anjos e então reunirá os escolhidos.
Se são escolhidos, não é um falso arrebatamento. Seria realmente um arrebatamento, se for disso que está falando. Mas além de tudo isso, não há nada na Bíblia que fale sobre falsos arrebatamentos ou sobre vários falsos arrebatamentos. Ele afirma que já há relatos de pessoas desaparecendo. Pessoas sempre desapareceram. Por favor, desapareça, Senhor. Que desaparecem em massa. Onde exatamente? É que há relatos, ouviu-se falar, tem gente que diz: evidências, Senhor, evidências. Se muitas pessoas sumissem em um lugar, seria notícia mundial. Não vi nada disso em nenhuma notícia mundial. Depois ele aborda o terceiro ponto: a anarquia eletrônica global. Ouça-o. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 11. E o iníquo, cuja vinda é segundo a operação de Satanás, com grande poder, sinais e prodígios mentirosos nos céus, espectros, realidade virtual, imagens criadas por meio de tecnologia e com todo o engano da iniquidade para os que se perdem. Aí estão as 4 fases. Porquanto não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhes envia um poder enganoso para que creiam na mentira, e Deus permite isso. Segundo ele, em 2 Tessalonicenses 2, estão todas essas 4 fases, onde a Bíblia fala sobre uma anarquia eletrônica global. Não diz em lugar nenhum, porque é um anacronismo, porque não tem nada a ver com o que os apóstolos estavam escrevendo. Eles não conheciam essas tecnologias e não era propósito do Senhor revelá-las, nem de forma simbólica ou secreta. Não faz sentido algum. De fato, em 2 Tessalonicenses 2,9 diz: com grande poder e sinais e prodígios mentirosos. O texto não diz como ele narra nos céus. Nunca. Ele, o texto, Paulo, está falando de grandes sinais poderosos com prodígios milagrosos, mas não diz que serão no céu. Isso é algo que ele infere. O texto não afirma que serão espectros, realidade virtual, imagens tecnológicas, satélites, vozes dirigidas à cabeça ou o projeto Blue Bling. Nada disso está no texto, é acrescentar o que ele não diz. E a Bíblia nos ensina a não ir além do que a própria Bíblia ensina. Ele alerta que todos devem saber disso e aproveitar seu aviso, pois ele é muito sábio e pesquisou bastante no Google para chegar a essas conclusões. Assistiu a muitos vídeos, isso sim, assistiu a muitos vídeos. Mas o apóstolo Paulo, no versículo 12, faz um alerta muito diferente. Para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas se deleitaram na injustiça. Ou seja, não foram condenados, porque não conheciam o projeto Blue Beam. Sim. Não, conhecíamos isso do projeto Blue Bling, então por isso veio a condenação. Não, a condenação deles veio porque sentiram prazer na injustiça, porque não creram na verdade. Isso é o que o texto está querendo ensinar. Não está querendo ensinar nada sobre coisas eletrônicas, ou coisas tecnológicas, ou projetos secretos. Nada disso. De onde esse senhor tirou todas essas mentiras? Pois ele tirou isso de um senhor chamado, ou se chamava Sergei Monat, um canadense que em 1990 começou a juntar várias teorias da conspiração que misturavam verdades com mentiras e montar sua própria teoria da conspiração. Este senhor foi um escritor, um conferencista, católico romano, entre outras coisas. Sim, inclui muita linguagem cristã, mas a partir do catolicismo, e como eu sei que é católico romano? Ele escreveu um texto difícil de conseguir, que se chama A Medalha ou Cruz de São Bento. Tudo vem da medalha. Ele afirma neste vídeo tudo, com algumas variações que foram sendo incluídas ao longo dos anos. Ele tirou disso aqui, é tudo uma teoria da conspiração desse Monat. Tudinho, até os 4 pontos. Mas é uma teoria que está bastante desacreditada. Monat nunca mostrou documentos originais secretos. As datas que ele deu falharam, pois no começo ele era como uma espécie de profeta e dizia que tudo aconteceria em 1983. Depois disse, não, em 85. Depois não, em 96. Depois não, em 2000. Certo? Bem, isso nunca aconteceu. E nós já sabemos disso, né? É uma teoria muito antiga. Além disso, seus textos circulam na internet e têm anacronismos, o que quer dizer que as pessoas vêm acrescentando coisas aos textos, o que faz com que essa teoria da conspiração seja muito pouco crível. Além disso, o homem, em seus escritos, confunde holografia com projeção no ar. Um holograma não é exatamente a mesma coisa que projeção no ar. São duas coisas completamente diferentes. Havia, além disso, afirmações neurocientíficas completamente contrárias ao que a neurociência ensina. E o seu texto e toda essa ideia, meus queridos irmãos, realmente parece ser um plágio de 2 fontes. Uma, que se chama
The God Thing, né, de Jan Roddenberry, de 1975, um texto. E a segunda fonte, e isso você não vai acreditar, mas pode pesquisar. De verdade, isso dá para pesquisar no Google. De um episódio de Jornada nas Estrelas chamado Devil's Due. Jornada nas Estrelas. A Nova Geração, exibido em 1991, 3 anos antes do texto de Monast. Nesse episódio, acontece exatamente isso. Eles projetam algo no céu que faz com que as pessoas professem uma fé religiosa no que está sendo projetado. Sim, então é uma teoria bem ruim. Meus irmãos, não confiem nesse senhor. Ele é um falso pastor e um falso mestre. É alguém sem conhecimento bíblico, interpreta mal os versículos e desconhece exegese e hermenêutica. Ele faz a exegese, é especialista em exegese. Aposto que, se eu falar isso, ele vai agradecer, pois duvido que saiba o que é exegese. A interpretação bíblica dele é muito medíocre e ele só faz espalhar terror e medo entre as pessoas. Um dispensacionalismo extremo, completamente contrário à Bíblia. Totalmente oposto. A Bíblia afirma em Isaías 8:12: não chameis conspiração a tudo o que este povo chama de conspiração. Nem temais o que eles temem, nem tenhais medo ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor e seja ele o vosso medo. Os cristãos não temem projetos como Bluebeam, Ra-Arp ou vozes na cabeça. Não temos medo disso, porque não importa a conspiração que exista neste mundo, Deus já a conhecia. E não só a conhecia, ele permitiu. E não só a permitiu, ele a manipula e a controla para que seu plano se cumpra. Deus tem tudo sob controle. Tudo. Nada escapa de suas mãos, nada. De jeito nenhum. Então, mesmo que existisse isso que eu sei, e tenho absoluta certeza de que é uma pura mentira e um monte de besteiras, mesmo que existisse, Deus já saberia e controlaria tudo. Deus não está no céu preocupado ou sem saber o que fazer com o projeto Bluebeam. Não saiu do controle dele. Tudo faz parte do plano divino. O que você acha dessa teoria da conspiração? Concorda ou não? Comente aqui, compartilhe este vídeo nas redes sociais e dê um like, por favor. E inscreva-se no canal. Obrigado por estar conosco aqui na Bíblia Lip. Muito obrigado